Bem-vindos à 30ª edição do programa Roda Viva. Um programa que leva um pouco dos Açores ao mundo e tenta trazer um pouco do mundo até os Açores. Pedro de Lalanda, Pedro Gomes, sejam bem-vindos. O Governo Regional dos Açores tornou públicos, finalmente, os relatórios das auditorias externas que, entretanto, tinha mandado efetuar às três misericórdias de Ponta Delgada, Angra e Horta, ao Instituto Regional de Ordenamento Agrário, IROA, e à Associação de Turismo dos Açores. Piedade, daquilo que leste dos relatórios, a montanha pariu um rato, ou nem por isso? Em parte, sim. Sobretudo no que diz respeito aos relatórios das Santas Casas, que não trazem propriamente assim nada de novo, e sobretudo é um pouco estranho porque a resolução do Governo que determina estas auditorias data de 2017 e, portanto, passou-se muito tempo... É de novembro de 2017. Exatamente. Portanto, passou-se muito tempo até que eles fossem entregues à Assembleia Legislativa e, portanto, da leitura que se faz, como eu digo, não há assim muitas conclusões, até os próprios auditores não fazem muitas conclusões. No entanto, no caso, por exemplo, das misericórdias, há um dado que eu registrei que tem a ver, particularmente em Ponta Delgada, com a diminuição do custo por utente. E no caso do Serviço de Apoio ao Domicílio, essa diminuição é de 40% em 3 anos de análise, porque o relatório diz respeito aos anos de 2016, 17, 15, 16 e 17, exatamente, portanto, ou seja, naqueles 3 anos de análise, houve uma redução de 40% do valor médio por utente no Serviço de Apoio ao Domicílio. E no caso de um dos lares da Santa Casa, a redução é de 26%. Eu acho bastante estranho essa redução, sendo que é um facto que o relatório refere que o valor médio gasto, ou as despesas médias gastas por utente, no caso da Santa Casa Misericórdia Ponta Delgada, está acima do valor do acordo de cooperação que tem com a Segurança Social e, portanto, eventualmente seria uma maneira de fazer confluir as despesas com os apoios que o Estado dá, mas isso põe a questão até que ponto é que não se repercute na qualidade do serviço de Estado. E estas dúvidas que este indicador, que é o único, eventualmente mais discordante, levanta, não têm qualquer tipo de explicação. Portanto, os auditores não procuraram indagar porque é que tinha havido esta redução. O relatório que realmente é mais surpreendente, apesar de o que está publicado só ter 3 páginas, é o relatório relativo à Associação de Turismo dos Açores, que elenca um conjunto de atos da direção desta associação e, no entanto, abaixo refere, não tivemos acesso à ata que justifica essas decisões. E isso é realmente preocupante, que os documentos sobre os quais os auditores devem se pronunciar ou devem analisar não tenham sido facultados. E estamos a falar de atas de 2016, que justificam alterações de honorários de dirigentes desta associação, portanto, que não foram acessíveis, e também gera alguma confusão saber que estamos a falar de atas de 2016, à altura em que o Governo Regional e a SATA ainda eram sócios desta associação, porque só saíram nos finais de 2018. À altura em que diga-se, é bom, da verdade, o Governo Regional era dono e senhor dessa associação. Exatamente, e portanto fica um bocadinho perplexa, o termo acho que é este, quando em 2017 se pede uma auditoria à Associação do Turismo, penso que para clarificar, aliás, a resolução do Governo diz que estas auditorias pretenderam clarificar o uso dos recursos regionais, da boa utilização das verbas e dos recursos que são alocados a essas instituições, e, portanto, como é que o Governo, em 2017, solicita uma auditoria e depois, quando os auditores procuram indagar o bom funcionamento da instituição, não têm acesso às atas em que o Governo esteve presente. Portanto, há aqui uma certa contradição entre um ator desse sistema que, entretanto, sai de cena, portanto, porque essas auditorias vêm a ser entregues numa altura em que o Governo já não está presente. Será? Um outro aspecto que também nos gera alguma perplexidade é que, entretanto, depois dessas auditorias, esta associação tem vindo a revelar, portanto, se ela tem problemas, e nós sabemos que existe inclusive um inquérito à volta, não só a auditoria em si, mas um inquérito à volta do funcionamento da associação, é que neste momento esta associação está numa situação bastante instável, porque de novo, outra vez, não recebeu as tranches do Governo que, quando da sua saída no final do ano, dizia
que não iria ficar em causa as transferências dos acordos que tinha com a ATA, porque a ATA supostamente deveria ser a associação encarregue de operacionalizar o plano de promoção dos Açores em termos turísticos. Isso foi devolvido a Lisboa. Lisboa é que vai fazer a promoção dos Açores. Esta notícia incomoda porque pensar, ouvir um dirigente da Associação do Turismo de Portugal falar dos Açores e falar dos mercados necessários para os Açores. É realmente um retrocesso enorme e mais triste fiquei ainda, ouvindo esta semana, de que eventualmente o Rally dos Açores também vai ser retirado do europeu de rallies. Ou seja, mais um cartaz que estava associado também às atividades da ATA e que desaparece, ou que poderá correr o risco de desaparecer. Portanto, há aqui uma situação de grande instabilidade ligada com esta associação e que a auditoria não nos permite minimamente vislumbrar. Pedro Gomes, a saída do Governo Regional da ATA era premonitória, foi premeditada, digamos. Ou seja, houve aqui uma tentativa do Governo Regional branquear as suas responsabilidades nesse processo, que agora é claro em relação com as conclusões dessa auditoria. Portanto, o membro do Governo, o membro indicado pelo Governo é quem se autorremunera e a tal ATA que não aparece, e há uma relação familiar, ao que se sabe, que não está explícita na auditoria, portanto há uma relação de conflito, digamos, também na atribuição de uma remuneração que também não está refletida em ATA, ou pelo menos a ATA não foi dada a conhecer aos auditores. O Governo Regional saiu da ATA por causa disto, isto é uma consequência? Eu antes de agarrar nessa provocação e de lhe dar seguimento, queria só fazer duas notas muito breves. A primeira, para lamentar a tragédia que aconteceu esta semana na Madeira, o maior acidente rodoviário da Madeira, que vitimou 29 pessoas, feriu também 27 ou 28 pessoas, e é de facto uma tragédia. As operações de socorro foram tormentosas e muito difíceis, e queria dar aqui uma palavra de estímulo também, de apoio a todos aqueles que estiveram envolvidos nas operações de socorro e lamentar a perda de vidas humanas. A segunda nota é para lamentar o que aconteceu com a Catedral de Notre-Dame em Paris. Não é preciso tecer aqui qualquer referência adicional à importância da Catedral de Notre-Dame para a nossa cultura, para a cultura da humanidade. Foi uma tragédia que nós podemos acompanhar de coração apertado, em direto, e felizmente que os estragos foram contidos e que o processo de reconstrução está já anunciado, mas ao mesmo tempo que fiquei entristecido com o que aconteceu com a Catedral, animado com o facto de ela poder vir a ser reconstruída e aquele património ser recuperado, a nossa memória coletiva ser recuperada, lamento também uma outra circunstância, é que nós estamos a viver um tempo estranho em que foi fácil reunir já 600 milhões de euros de donativos para a Catedral, mas as vítimas da Beira em Moçambique, das quais aqui falamos, continuam a passar fome e a morrer, abandonadas no meio de um pântano alagado e inundado. E, portanto, parece que para este tempo em que estamos a viver é mais... Covardes e humanidade. As pedras são mais importantes do que as pessoas. Se calhar se a Catedral de Notre-Dame fosse na Beira, se calhar tudo era diferente, ou se a Beira de Moçambique fosse em Paris, era tudo diferente. Mas o que é verdade é que há dois mundos aqui... Mas nos arredores de Paris também há muitas beiras. Ainda há muitas beiras. Bom, agora, voltando à provocação, Nuno. Naturalmente que o Governo Regional sai para tentar afastar-se, exatamente, damage control, afastar-se aqui do problema e dizer, bem, não estamos fora já do que se pode passar na ATA. Mas o que é verdade é que o Governo Regional, como nós aqui já tivemos ocasião de discutir, é 100% responsável por tudo o que se passou na ATA até à sua saída, é 100% digamos. Responsável porque se estabeleceu contratos de programa, nomeou dirigentes da ATA, controlava a ATA era uma longa manos do Governo. Embora formalmente tivesse parceiros, tenha parceiros privados, que o Governo Regional sempre usou a ATA como instrumento de ação política para a promoção do turismo açoriano. E naturalmente que tudo aquilo que aconteceu na ATA e que está sob investigação judicial e que nós não sabemos como é que está a decorrer, apenas aquilo que foi público, e nessa medida não conseguimos sequer comentar, é verdade que isto também responsabiliza o Governo Regional do ponto de vista político.
Não sei se responsabilizará ou não do ponto de vista criminal, isso cabe às autoridades, cabe ao Ministério Público investigar. Porque, como disse a Piedade, existe um inquérito decorrente. Sim, está em curso, dirigido pelo Ministério Público, chegar às suas conclusões, deduzirá acusações ou não sobre os crimes que possam estar em causa. Agora, do ponto de vista político, o Governo não se livra da responsabilidade e não se livra da falta de controle que exerceu sobre a ATA em muitos domínios, porque o Governo Regional participava nas Assembleias Gerais da ATA, aprovava como os seus representantes que indicou para os órgãos sociais da ATA e não pode dizer que não sabia, que desconhecia, que a culpa é do vizinho ou que a culpa morre solteira. Portanto, há uma responsabilidade política imensa do Governo Regional. Depois, sobre estas auditorias, eu quero dizer que concordo com aquilo que a Piedade disse, mas acrescentaria aqui mais alguns aspectos. O primeiro aspecto é, de facto, a circunstância de ser levado demasiado tempo nestas auditorias. A resolução do Conselho de Governo é de 27 de dezembro de 2017 e as auditorias têm data de 30 de novembro de 2018 e de 1 de março de 2019. Só foram conhecidas agora. Os 4 meses. O Governo, não sabemos bem o que é que andou a fazer e o que é verdade é que levou tudo muito mais do que 1 ano e meio para ver a luz do dia. Além disso, aquilo que o Governo publicou não é nada. O Governo publicou as conclusões das auditorias. As auditorias não estão disponíveis. Não sei o que é que o Governo enviou para o Parlamento, também não está disponível no site do Parlamento nenhum destes documentos. Está assim disponível no site do Governo Regional. Os relatórios. Não, as conclusões dos relatórios. Não estão os relatórios, estão as conclusões e para as pessoas perceberem de que é que estamos a falar, basta dizer que as conclusões do relatório da auditoria da ATA são 3 páginas. Aliás, se descontarmos o cabeçalho, a data e o assunto, sobram 2 páginas e meia de conclusões. As das Santas Eu diria 2 parágrafos de conclusão. As das Santas Casas da Misericórdia, têm poucas páginas, 12, 14, 20 e poucas páginas. Portanto, nós não sabemos se essas conclusões estão bem... 10 de considerandos e de enquadramento. Exatamente. Sim. Depois, uma outra observação sobre estes relatórios. Enquanto o relatório e a auditoria a ATA foi feita por uma empresa de auditoria certificada e qualificada e especializada em auditorias, Ernst Young. E a da IRUA também, a Deloitte. E do IRUA também, e do IRUA, que foi outra empresa. As das Santas Casas foram feitas por um ROC, o que não me parece que esteja especialmente habilitado para fazer auditorias com os objetivos que foram traçados pelo Governo Regional para estas auditorias. Portanto, creio que há aqui uma estranheza quanto ao método que foi usado para escolher Aliás, eu quase diria que as auditorias às Santas Casas poderiam ter sido feitas pela fiscalização do próprio ISA, do Instituto de Segurança Social. Portanto, a inspeção do Instituto de Segurança Social poderia averiguar alguns dos indicadores. Aliás, que são ali. A inspeção do ISA não tem a obrigação Exato. de acompanhar esses contratos. Porque a conclusão que se tira de lá, sobretudo, tem a ver com isso. É uma má relação ou um desajuste entre a instituição e o Instituto de Segurança Social, nomeadamente o sistema de informação à decisão social, que deveria estar mais atualizado, deveria haver uma maior... não é carregada a tempo e horas, já, Portanto, enfim, isto são as questões internas de funcionamento burocráticos, administrativos. Mas do ponto de vista daquilo que foram as notícias e as especulações públicas nos jornais, nas redes sociais, como eu disse na primeira pergunta que fiz à Piedade, a montanha pariu um rato, principalmente no caso da Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada, que as notícias foram... As notícias, as fake news, as especulações foram de gravidade muito maior do que aquilo que os factos que estão relatados no relatório de conclusão. Eu posso dizer, em relação a estas auditorias, aquilo que nós dizíamos quando andávamos no liceu, dizíamos a respeito da filosofia, que era com a qual ou sem a qual fica tudo exatamente igual. Estas auditorias são exatamente isso, com as quais ou sem as quais fica tudo exatamente igual. Não trazem nada de novo, não são úteis de nenhum ponto de vista, e não estou aqui sequer a desprezar o trabalho. E queria só fazer mais uma observação que me parece muito importante, que é, enquanto as auditorias... Clarificam, pelo menos nas Santas Casas, havia dúvidas em relação a alguns procedimentos que claramente a auditoria diz que são conforme aquilo que está na lei. São cumpridos os procedimentos de contratação pública, de pessoal, há ali umas divergências quanto a pessoal, no caso da Santa Casa de Angra do Heroísmo, que a Santa Casa depois no contraditório esclarece, a mesa esclarece, mas de um modo geral há um cumprimento de procedimentos de contratação de pessoal, cumprimento de regras. O que há de facto é aqui um problema de relacionamento com o Instituto
da Ação Social com base na plataforma informática que, pelos vistos, não funciona bem. Isso é comum às 3 auditorias. É o que dizem, mas também é o que dizem as 3 mesas. Exatamente, mas também não, o sistema mas nem também, sempre é mas também não eficaz. sabemos o que é que o Governo fez neste entretanto para corrigir Melhorar. esta plataforma informática e melhorar este sistema que depois até gera, como também aqui já discutimos, gera aqui às vezes taxas de ocupação superiores a 100%. superiores a 100%, como aqui nós já falamos. Mas queria chamar a atenção para um outro aspecto que me parece também perturbador, que é o seguinte: enquanto nas auditorias, as Santas Casas da Misericórdia identificam nos vários anos em análise, de 2015, de 2016, de 2017, os responsáveis, os órgãos sociais, a direção, a mesa administrativa, os conselhos fiscais, a Assembleia Geral, curiosamente na ata não sabemos quem são os membros dos órgãos sociais. Não há nomes. Não há nomes. E, portanto, é um critério estranho quando a auditoria, enfim, este relatório parco e escasso que é publicado sobre a ata, diz que um dos problemas graves que foi detectado tem a ver com remunerações de presidente da direção, de diretor executivo. Bem, quem é o senhor? Quem é que presidia a direção em 2015, em 2016 e 2017? O documento não diz. Mas os outros documentos, eu não estou a exigir mais do que o critério que o Governo adotou, que os auditores adotaram para alguns dos relatórios que são publicados. Os relatórios das Santas Casas identificam as pessoas, e nós sabemos que nos anos 2015, 2016, 2017, a mesa administrativa era composta por o Sr. A, o Sr. B, a Sra. C e por aí adiante. Na ata desconhecemos. Além disso, há um outro aspecto. Não se venha a dizer que tem a ver com o Regulamento de Proteção de Dados, porque não é verdade. Porque os relatórios das Santas Casas, alguns dos relatórios das Santas Casas, identificam situações particulares, denúncias feitas por utentes ou familiares de utentes com os nomes das pessoas em causa. E, portanto, não houve o cuidado de retirar esses nomes destes relatórios, pelo menos da versão de conclusão que está disponibilizada. E estes sim, não deveriam lá estar. Estes sim não deveriam lá estar. E a pergunta que se faz, e que eu acho que nós devemos fazer é, se estão os nomes de queixas e de alegados ofendidos, reclamantes, nas Santas Casas, porquê é que não está o nome do senhor Presidente de Direção ou do Diretor Executivo que passou a receber mais por uma deliberação cuja ata não aparece? Atenção, o Diretor Executivo Da e ata. o Presidente da ata são a mesma pessoa. Não faça mais pequena De há ideia. algum tempo a essa parte. Ou não faça mais pequena ideia porque não está Portanto, não está no Portanto, relatório. deliberou em causa própria. Pois, mas não está no relatório, não está nestas conclusões do relatório, nós não sabemos. Aliás, sabemos isso por outras notícias que vieram já a público posteriormente, mas o relatório passa ao lado dessa questão, esta escassa síntese passa ao lado deste facto, e nós achamos, ao lermos aquelas 3 páginas de conclusões, achamos que o Presidente da Direção é uma pessoa diferente do Diretor Executivo, quando no fundo os dois coincidem a partir de um determinado momento, a partir de 2016. Bem, portanto, isto parece-me que é uma pobreza muito grande, não serve para nada, e sobretudo a Piedade chamou a atenção aqui para um aspecto que me parece muito importante, que é, os relatórios das Santas Casas evidenciam que o custo de cada utente é de facto claramente superior àquilo que resulta das transferências da região. As transferências da região são 845 euros, números redondos, para cada Santa Casa de Misericórdia, e o que é verdade é que nenhuma consegue prestar o serviço aos seus utentes que estão nos lares por este valor. Os valores são muito superiores. Mas também nenhuma vive só das transferências do Estado. Tem outras receitas, por exemplo, que essa fiquei a saber, que a Santa Casa Misericórdia de Angra está impedida de receber os dividendos decorrentes da Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo, enquanto que a Santa Casa Ponta Delgada continua a receber do novo banco. Portanto, essa é uma das fontes. Há também farmácias, normalmente associadas às Santas Casas. E depois os valores das pensões, os 80% de cada pensão. E depois há aquele aspecto que é dito lá, que é meramente normativo ou regulamentar, a dizer que o utente pode dar à Santa Casa, ou pode transferir para a Santa Casa, mais do que está previsto na lei, que são os 80% do... E a lei é algo que, essa sim, tem ficado sempre bem banho-maria, porque isto é uma decisão de 2003, portanto, que tem 16 anos, e que está perfeitamente desatualizada da realidade atual, porque 80% de uma pensão
é muito variável, né? Pode ser muito pouco. Podem ser 300 euros, como podem ser Porque 3 não mil pode euros. ultrapassar o valor médio do custo do utente. Ou seja, estamos a falar de que todas as pessoas acima de 2.000 e tal euros, supondo que o valor médio possa ser nesta casa, não são envolvidas, apenas estamos a falar. Mas, claro, quando estamos a falar de pensões de 200 e 300 euros, que infelizmente ainda existem, isso significa que o utente fica com 20 ou 30 euros por mês para as despesas pessoais. Portanto, esse sistema é injusto. Devia ser, como existe a condição de recursos para muitas outras prestações sociais, apoios sociais, no caso da prestação para os lares de idosos, deveria acontecer. E daí que as instituições referem que o utente, se entender, pode dar mais do que o que está previsto na lei. E, por outro lado, também existe uma grande abertura, ou um fenómeno que é histórico nas tantas casas, que são as doações. E, portanto, esta realidade, quer aquilo que se dá a mais, quer as doações, é desconhecida, ou seja, não se fica a saber se de alguma forma existe, porque ela não Aquilo está... que se sabe é que as doações, já há 20 anos, essa parte tem reduzido bastante. Mas são uma fonte E de as tantas rendimento casas também vivem da gestão do imobiliário que, entretanto, foi doado ao longo dos últimos séculos. E essa gestão imobiliária também tem vindo a perder valor, digamos. Provavelmente é isso que permite que as tantas casas tenham um valor médio muito superior àquilo que está contratualizado com a Segurança Social, portanto, para poder cobrir esta diferença. Claro, eu ia chegar aí porque o relatório, de facto, não analisa a formação deste custo de cada Nem pode, atenção, o Governo não pode pedir a um auditor que analise a gestão da Santa Casa. Pode pedir, solicitar, sim, a gestão do contrato de programa. Sim, a gestão das Santas Casas é uma gestão privada, não é do público, não é do Governo. Naturalmente. Agora, sim, naturalmente. Os contratos de programa, mas a minha questão não é essa. Eu creio que, do ponto de vista da região, é importante nós percebermos porque é que estes custos têm esta expressão e porque é que um utente custa 1.357 euros na Santa Casa Municipal de Ponta Delgada, 1.319 na Santa Casa de Angra e 1.201 na Santa Casa da Horta. Isto fora os custos depois do Serviço de Apoio Domiciliário. É importante nós percebermos como é que se formam estes custos. Porque estas casas e todas as IPSS, porque não são só as Santas Casas, são as outras IPSS que também prestam este serviço, prestam um serviço relevante, importante, que o Estado não tem condição de prestar, que a região não tem condição de prestar. E é preciso perceber se este serviço é um serviço também de qualidade, se atende à dignidade das pessoas que estão aqui nestas instituições. E é sobre isso que recai a auditoria, não? Não sei se recai ou se não se recai, não recai porque... Ou pelo menos não deveria não se fica a saber. Ou pelo menos deveria a auditoria limita-se a estes aspectos financeiros sem sequer os trabalhar e, portanto, tudo o resto foi passado ao lado desta auditoria, pelo menos daquilo que é público. Ou então não foi tornado público. Não foi tornado público. Portanto, com esta ressalva também. Agora, eu creio que é importante, não é investigar as Santas Casas, nem as IPSS no mundo privado. Agora, é importante percebermos como é que estes custos se fixam, para até se perceber se o valor que a região transfere é ou não é um valor adequado. E porque depois há aqui uma outra contradição, que é, enquanto o Estado entende que as pessoas têm que ter recursos mínimos, têm que ter pensões, têm que ter rendimento social de inserção, têm que ter complementos sociais para terem um mínimo de dignidade, quando as pessoas... Um limite à penhora de vencimento, uma série de medidas. Exatamente. Que, no fundo, tem a ver com ter capacidade de poder satisfazer algumas despesas pessoais num mínimo de dignidade social. Quando as pessoas são internadas num lar, mercê da sua condição física, da decadência do corpo, este mínimo de dignidade desaparece. Ou, por outra, este mínimo de dignidade parece limitar só a estar num lar, a ter alimentação... Satisfação das necessidades básicas. Mais nada. O Estado não se preocupa se a pessoa tem dinheiro para... se um avô tem dinheiro para ir comer um gelado com a sua neta ou com o seu neto à avenida ou tomar um café. Ou oferecer as amêndoas na Páscoa. Exatamente. Já que estamos a chegar... Porque com valores de pensão muito baixos, de facto, os 20% que sobram podem ser, em determinadas circunstâncias, valores muito irrisórios que não dão para coisa nenhuma. Portanto, há uma injustiça imensa nisto e há um tratamento desigual na relação do Estado com as pessoas quando as pessoas se tornam utentes de um lar e, pronto, ficam ou acamadas ou internadas. Porque, atenção,
não estamos a falar só de doentes acamados, estamos a falar de doentes que podem estar no lar, Com alguma autonomia até. com autonomia funcional até, com autonomia Aliás, funcional. o ideal é que o lar tivesse pessoas com autonomia, porque quando entramos na perda da autonomia, entramos nos cuidados continuados, entramos num outro tipo de serviço que não devia ser no lar. Claro, mas as normas e a legislação não Também distinguem... são as Santas Casas que estão a garantir. Que também estão, mas as normas não distinguem estas situações do ponto de vista do montante que é transferido obrigatoriamente para as Santas. E depois, isto tudo leva-nos também aqui à consideração que é de sabermos de facto se os montantes que a região está a transferir são suficientes para a satisfação deste conjunto de serviços. E o que é verdade é que estas auditorias incidem sobre 3 Santas Casas de Misericórdia, que apesar de tudo têm uma situação financeira bastante melhor do que outras IPSS de menor dimensão. E outras Santas Casas. E outras Santas Casas. E nesta semana se viu em relação ao Nordeste, que é uma Santa Casa que está em situação de dificuldade. Dificuldades, e portanto nem todas têm estes recursos, sobretudo aqui como as Santas Casas de Ponta Delgada e de Angra, que têm de facto uma pujança financeira, uma dimensão financeira muito grande, mas temos aqui Santas Casas que têm fragilidades económicas. Mas a própria Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada queixa-se sucessivamente da questão da disparidade entre o custo e a Mas há um aspecto que é referido no relatório e que não é referido em termos financeiros, que é a questão da variação da transferência em função do grau de dependência. É dito assim, en passant no relatório, em relação à questão de um dos lares da Santa Casa, mas é um facto que há uma medida que foi criada recentemente, em 2017, se não me engano, foi implementada, no sentido de... Claro que isso exige uma avaliação sistemática da condição do idoso para se poder ir ajustando essa transferência. Há vários graus de dependência que são avaliados, aliás, logo no início da entrada da pessoa na instituição, e depois a transferência é feita em função desse grau de dependência. Portanto, aí o valor já não está nos tais perto de 900 euros, que é o valor médio, mas sim é um valor acrescido. Portanto, não se fica também a saber qual é o número de utentes que beneficia desse acréscimo e em que é que isso monta para a própria instituição. Portanto, realmente este relatório é muito, muito pequeno para a realidade que está a ser analisada. Digamos que são os 3 relatórios muito exíguos para aquilo que se estava à espera e para aquilo que eram as notícias que circulavam, quer nos jornais regionais, quer naquilo que se chama o submundo das redes sociais. O Estatuto dos Deputados da Assembleia da República refere 14 linhas, 14 incompatibilidades para o exercício da função. A Comissão de Ética nos últimos 7 anos analisou 52 processos de incompatibilidades, tendo constatado que nenhum deles era procedente. Pedro Gomes, nos últimos tempos tem-se discutido bastante isso, principalmente em relação aos escritores de advogados. E os advogados eles próprios. E os advogados eles próprios. Tu ilustre causídico da nossa praça e ex-deputado à Assembleia Legislativa Regional dos Açores, o que é que se pode dizer sobre este burburinho que anda à volta da lei das incompatibilidades dos deputados? É mesmo um burburinho, a matéria é sempre alvo de grandes paixões públicas e há aqui posições contrapostas nestas matérias. Vamos lá ver. Os extremos são os partidos mais à esquerda, Bloco de Esquerda, PCP, nomeadamente, preferem uma solução de exclusividade absoluta. Isto é, quem desempenha funções de deputado não exerce mais nenhuma função. Não é mesmo que não saiba fazer mais nada, não é? Sim, sim. O PSD e o PS e o CDS-PP têm posições mais equilibradas, tendem a alargar as incompatibilidades, a sujeitar a um escrutínio maior o exercício de funções privadas em acumulação com as funções públicas, mas não alinham numa lógica de exclusividade. E a questão é sempre uma questão que apaixona muito a opinião pública, porque sobretudo a ideia que se tem é há uma suspeita sempre grande sobre a atividade parlamentar, achando que quem exerce a atividade parlamentar e depois exerce uma atividade privada legisla em benefício próprio, em benefício de uma corporação. Ou legisla ou utiliza benefícios próprios, e depois os advogados são sempre um alvo mais apetecível nesta matéria. Por exemplo, o bastonário da Ordem dos Advogados tem assumido publicamente a ideia de que os advogados, ao serem advogados, não devem continuar a exercer a advocacia, portanto ele defende um exercício exclusivo, mas concede no Estatuto dos Advogados, um exercício exclusivo da função de deputado sem acumulação com a função profissional.
embora a questão dos advogados seja sempre a questão mais interessante, o que é verdade é que pergunta-se, mas porquê só os advogados? Porque não este problema em relação aos médicos, ou aos arquitetos, ou aos engenheiros? Porque é que há suspeita só sobre os advogados? Portanto, se há uma suspeita sobre os advogados, suspeita em termos gerais, achando que os advogados, que as sociedades de advogados não podem, nas quais os advogados deputados não podem participar em ações com o Estado. Bem, diremos então, alargue-se isto também às empresas de consultoria na área da engenharia, da arquitetura, enfim, e podemos ir por aí adiante. Rocos, contabilidade, não certo? Isso mesmo. Mas focou-se só aqui nos advogados e isto tem feito correr rios de tinta. Eu creio que a solução mais... Mas não são os advogados quem está mais familiarizado, digamos, com a técnica legislativa. Isso não é, até certo ponto, um absurdo. Sim, pode ser os juristas em geral. Os juristas estão mais familiarizados com a técnica legislativa, estão preparados para isso, o que não significa que todos os advogados sejam bons legisladores. Não? E conheci na minha vida muito bons legisladores que não eram advogados, que tinham outras funções profissionais e que eram excelentes legisladores. E o Parlamento tem, a Assembleia da República, sim, a Assembleia Legislativa dos Açores, menos, mas tem um corpo técnico muito competente que, de facto, está lá para dar a forma adequada às leis e às opções legislativas e confortar, do ponto de vista jurídico, as soluções que são tomadas. Agora, nós aqui temos que olhar para isto também da seguinte modo. Ou largamos, de facto, muito as incompatibilidades e acabamos por ter um Parlamento de quase funcionários em que as pessoas são só deputados a tempo inteiro, praticamente, embora a lei não diga isso, mas temos um regime de incompatibilidades tão alargado que, de facto, as pessoas têm que se dedicar só à sua atividade, ou então preferimos uma solução de natureza diferente em que temos um conjunto de incompatibilidades que são essenciais, que são centrais, e temos um regime de escrutínio eficaz sobre a atividade dos deputados, que é uma coisa que hoje não funciona. De facto, o que é verdade. E até sobre a constituição das listas, porque muitas vezes o eleitor está a votar em listas que não sabe o nome do número 3. É verdade, mas o que é verdade é que temos aqui, de facto, uma comissão de ética parlamentar que avalia os casos de eventuais incompatibilidades, mas dos 50 e tal casos que foram analisados ao longo da legislatura, nunca houve nenhuma incompatibilidade. Pronto, significa que os deputados andaram todos na linha e ainda bem. Mas o que nós temos é que, se calhar, alargar aqui os mecanismos de transparência e de escrutínio para podermos, de facto, perceber quando um deputado está a votar uma determinada matéria, se está, de facto, numa situação de conflito de interesses ou não, seja ele professor, enfermeiro, porque, repare, a pergunta é esta: alguém que vem da enfermagem, que é funcionário público, que é enfermeiro, deve estar ou não deve estar numa situação de conflito de interesses quando vota normas relativas à enfermagem? Bem pelo contrário. Bem pelo contrário. Cá está. Muitas vezes, já voltamos lá, muitas vezes ouvimos o cidadão comum dizer fulano é deputado, mas aquilo nunca soube fazer nada na vida, foi política a vida toda. Mas depois, quando a pessoa tem vida fora do Parlamento e chega ao Parlamento, é incompatível. Há uma remuneração extra que o deputado recebe, que se chama, e aliás não só o deputado, por exemplo, um professor universitário também pode receber. Mas o professor universitário pode continuar a ser professor universitário e ser deputado. Não é esse nível. O que eu queria dizer é, há uma remuneração extra que chama-se a exclusividade, que condiciona a prática fora da instituição. Portanto, eu estou a dizer, quer um professor universitário que recebe exclusividade, quer um deputado que recebe exclusividade, fica à partida inibido da sua atividade ao mesmo tempo, de ser deputado e ser professor fora da própria universidade, ou seja, de receber verbas de trabalhos privados que possa querer fazer. Portanto, ou seja, pode fazer, mas é muito o ato único, portanto, que pode eventualmente fazer durante um ano civil. Agora, no caso do deputado, essa remuneração extra, portanto, representa 10% do vencimento do deputado, quer na Assembleia da República, quer na Assembleia Legislativa. E, por exemplo, essa poderia ser uma razão para que alguns deputados não tivessem vida exterior, seria remunerar melhor a exclusividade, de forma a que não houvesse um atrativo, porque muitos dos que fazem esta opção de não receber exclusividade para poderem continuar a exercer a sua atividade liberal, fazem também por razões financeiras, ou seja, conseguem retirar
dessa atividade liberal, mais do que os 10% de que... E muitas vezes também para manterem a atividade cá fora, porque Obviamente. a atividade política é passageira, ou deve ser, pelo menos. Não é? Aí é que entra eventualmente uma zona de conflito, ou seja, até que ponto é que a atividade parlamentar serve de mais-valia para a atividade liberal. Uma espécie de estribo para Exato, a atividade ou seja, liberal. uma notoriedade que a pessoa ganha através de uma função pública para poder exercer uma atividade privada. E esta é uma das áreas de conflito que poderíamos encontrar aqui dentro do universo das incompatibilidades, independentemente dos interesses que pode haver no grupo profissional. Mas também há um risco, né? Quando a pessoa tem uma vida pública muito exposta, também corre o risco de cair num descrédito e de perder a sua... Obviamente. É sempre uma faca de dois gumes. A notoriedade é como as vias de comunicação, tem dois sentidos. Exato, mas isso aí é independente da questão da exclusividade, ou seja, a pessoa também, se for um deputado que cometer um ato ilícito, provavelmente depois a sua vida pessoal vai ficar extremamente afetada porque são lugares de grande visibilidade, de grande mediatismo, né? E portanto a comunicação social alimenta-se muito desses casos e pode destruir a vida de uma pessoa, caso a pessoa não corresponda à ética do lugar que ocupa. Portanto, essa é uma das razões que poderá criar aqui este conflito. Outro aspecto aqui, que criou aqui alguma confusão esta semana, foi em relação à questão dos advogados. Pronto, é um facto que os advogados são o grupo maior, é a área de formação mais presente no Parlamento. Não sei se será tanto por causa da técnica legislativa, porque, pela minha experiência no Parlamento Regional, eu penso que o conteúdo das leis, o conteúdo dos decretos e dos diplomas não pode ser apenas técnica legislativa, tem que ter visão humanizada, tem que ser visão cultural, visão económica até, ou seja, e portanto todas as outras áreas de formação são importantes para que o texto da lei seja um texto que não fira a dignidade das pessoas e não seja apenas... ao encontro daquilo que é necessário Exato, legislar. Senão estamos apenas preocupados com a técnica legislativa. Com a técnica e com a correção do juridiquês, entre aspas, não é? Penso que é importante que haja outro tipo de contributos e cada vez mais tem-se visto no Parlamento pessoas com formações mais diversificadas. O facto é que os advogados fazem parte, muitas vezes, de grandes sociedades ou de grupos que têm, em muitos casos, relações com o governo e estão a dirimir conflitos em que o governo também é uma das entidades envolvidas, e é nesse sentido que se criou aqui esta abordagem da questão das incompatibilidades dos advogados, incluindo se deveria ou não ficar em causa a sociedade em que fizessem parte. Portanto, houve aqui um momento de alguma confusão, porque o PSD apresentou uma proposta em que as sociedades não eram consideradas, o PS aparentemente deixou passar porque se absteve e depois voltou atrás à sua posição inicial e retomou que não deveria ser alargada à sociedade, e o advogado em causa ou deixa de pagar a cota se for associado dessa sociedade de advogados e, portanto, ou seja, liberta-se um bocadinho desse compromisso, deixando que a sociedade possa continuar a negociar com o governo, ou então opta, como foi aqui dito, por uma das áreas, ou pela vida política ou pela vida liberal. O que é interessante é esta situação dos advogados e desta questão, desta preocupação agora em tornar cada vez mais transparente o funcionamento do Parlamento, é que nós fomos apanhados nestas últimas semanas por uma necessidade imensa de transparência e de ética, porque de repente toda a gente fala das questões das relações familiares, é a questão das nomeações, os cruzamentos, até que grau é que vai essas nomeações. Inclusive até vimos o Sr. Presidente da República a fazer uma anteproposta de lei de um órgão que não é legislativo e, portanto, é que esse rascunho que ele entregou ao Governo da República só será realmente vertido em lei se o Governo assim o entender, porque vindo da parte dele não serve para nada. Piedade, deixa-me só interromper só para dizer uma coisa que não resisto, que é, eu vi com preocupação o Sr. Presidente da República tomar essa iniciativa, parece-me excessivo e claramente extravasa as suas competências. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, se me permites, Piedade, que é, não gostei de ver o Sr. Presidente da República preocupado em vedar as nomeações que ele próprio pode fazer enquanto Presidente da República e dizer, bem, isto vai até ao 6º grau, portanto, um primo... Não, acho que ele nem põe grau de parentesco, o PS é que teria posto 4º grau de parentesco. Mas ele colocou um 6º grau nas nomeações que o Presidente da República pode fazer. Mas, atenção ao seguinte,
Estamos a falar do mesmo Presidente da República que não teve nenhum problema em nomear, em dar posse a marido e mulher No mesmo no mesmo governo. Que diabo? Quer dizer, haja decoro também nestas coisas. O Sr. Presidente da República acho muito bem que esteja preocupado quanto às nomeações da sua Casa Civil ou da sua Casa Militar. Da ideia que isto estava tudo muito bem até se descobrir, não é? Pois, agora, este foi o Presidente da República que na última remodelação governamental, ou na penúltima remodelação governamental, promoveu filha Mariana Vieira da Silva a ministra e Eduardo Cabrita na anterior a ministro, quando a mulher já era ministra. Portanto, não teve qualquer problema, não houve ética que o perturbasse, nem do ponto de vista político, enfim, não é uma questão legal. Mas o Presidente da República tem sempre a possibilidade de dizer ao Primeiro-Ministro que não aceita nomear, dar posse a um determinado ministro ou a um determinado secretário de Estado, a um membro do Governo. E o Presidente da República, que nos conste, não teve esse problema. Não acendeu nenhuma luz de alarme. Não houve nenhuma luz de alarme, nomeou com a naturalidade com que respira. Acho isto muito estranho e acho que o Sr. Presidente da República continua a dever explicações ao país. Eu acho que há aqui uma tentativa, quer no caso das incompatibilidades dos deputados, quer em relação a estas questões das relações familiares, uma tentativa de fechar este dossiê através de um qualquer diploma, qualquer regulamento. Que lave aqui o problema. Exatamente, quer dizer, isso é nitidamente, é por uma, sei lá, um guardanapo até em cima quando se fala das relações do elefante. Do elefante, quer dizer, não vai resolver o problema. Nós estamos a falar de questões de natureza de ética, nós estamos a falar de questões até de questões culturais, porque nós sabemos que a velha instituição Cunha existe no nosso país, as questões dos favores... Chamado factor C. E, portanto, nós temos que tomar consciência da nossa idiosincrasia portuguesa e até açoriana e tentarmos ver o que é que isso nos prejudica e em que é que isso nos pode eventualmente favorecer. E em matéria de constituição de gabinetes, em matéria de nomeação ou escolha de candidatos para deputados numa Assembleia, o mais importante deveria realmente ser o mérito dessas pessoas, a sua capacidade profissional, técnica, o seu percurso, as garantias que dá e, obviamente, no caso, os gabinetes que não estão sujeitos ao processo eleitoral, a questão da confiança e a questão da equipa. Porque em qualquer lugar, aliás, há uma coisa que eu, ao pensar sobre esta temática, estava a dizer, pensei para mim própria. Há relações de amizade que são bem mais fortes do que as relações familiares. Eu, se calhar, tenho primos que nem conheço, nem vejo, e tenho amigos que, se eu convidar para membros do meu gabinete, vou ter com ele uma cumplicidade muito maior do que se tivesse um primo. E, portanto, regressarmos ao tempo em que as relações familiares de sangue têm mais importância que as relações que não são de sangue, parece-me que estamos num retrocesso do ponto de vista cultural, social e, obviamente, a tentar tapar o sol com a peneira, porque nada disto vai resolver a questão o certo fundamental. É que 40 anos de democracia parece que não resolveram ainda o nosso problema. Há falta de lastro na nossa democracia. Este é um problema de cultura democrática mesmo. E eu volto a dizer aquilo que já disse. Não é preciso haver lei quando a questão é ética. E aqui a questão... Aliás, a lei não há ética, não é? A questão da norma não é da ética. Exatamente. Aqui a questão é mesmo ética. Existem códigos deontológicos que operacionalizam alguns princípios éticos e, portanto, todas as profissões têm um código deontológico. Se nós respeitarmos esses códigos, à partida não há riscos nenhum. Piedade, e basta um Primeiro-Ministro, que é chefe do Governo, dar indicações aos seus ministros, para dar indicações aos seus secretários de Estado, que não há nomeações de familiares, nem há nomeações cruzadas de familiares, do estilo... Tu nomeias o meu e eu nomeio o teu. Porque isso até torna ridículo... Fica resolvido porque o Primeiro-Ministro tem autoridade política para poder... Mas torna ridículo um princípio que está presente na administração pública, que é quando alguém está num órgão em que o assunto a tratar é da sua relação direta, tem que se ausentar da sala... No procedimento administrativo está impedido. É um impedimento. Já está previsto. No Código de Procedimento Administrativo. Se nós... Usamos este princípio. Usamos este princípio para questões, às vezes, de menor importância. À partida, não há dificuldade nenhuma em transferir essas atitudes. Mas atenção, que há democracias muito mais lastradas do que a nossa que admitem isso de uma forma muito natural. Admitem um pai ser chefe de gabinete de um filho ou vice-versa. É verdade, há democracias republicanas que são muito mais dinásticas do que algumas monarquias. Sim, com certeza, e há
Há países como o Brasil em que há cota de familiares para as nomeações de familiares. Portanto, nós temos aqui extremos diferentes. Temos o extremo brasileiro em que há uma possibilidade, mas há uma cota, e temos o extremo francês em que há uma impossibilidade com uma sanção pesada para quem nomear familiares. Bem, mas voltamos aqui à questão central, que é a cultura democrática. Não pode ser esta. Há falta de lastro. Há falta de lastro. Há falta de lastro na nossa democracia. 1 minuto para cada um para falarmos da prisão ao fim de 7 anos de exílio na Embaixada do Equador em Londres de Julian Assange. Só para dizer que há muitos anos que já não via a imagem do Julian Assange, eu e todos nós, achei-o extremamente envelhecido, quase não o reconhecia. Esteve exilado ao abrigo dos princípios da Convenção de Viena, na Embaixada do Equador, e a questão aqui que se coloca do ponto de vista público e legal é esta. Independente agora da questão de se houve ou não houve violação lá na Suécia, que é a divulgação de um conjunto de elementos através da Wikileaks deve ou não deve ser sancionada. Essa é que é a questão central. O escrutínio da democracia deve tolerar esta violação ou não? Eu acho que a Wikileaks ultrapassou limites que não podem ser ultrapassados em nenhuma circunstância e divulgou questões que põem em causa a própria segurança de Estado, questões de Estado que não podem ser reveladas em nenhuma circunstância e para as quais tem que haver penalização e, naturalmente, quem divulgou isto tem que sofrer também assumir as suas consequências e enfrentar os tribunais que decidirão que... Eu acho que esta situação do Assange levanta duas questões. Por um lado tem a ideia do criminoso, né, que divulga informação sigilosa dos países, das organizações, e por outro lado tem o lado herói, que é o facto de descobrir alguma corrupção desses mesmos países ou dessas mesmas organizações e permitir aos jornalistas e outros investigadores explorar esses filões de informação. E porque normalmente o que é... Nem o Robin Hood conseguia ser herói sem ser vilão, não é? Isso cruza-se aqui no caso da Assange, ainda com uma outra situação que tem a ver com o facto de ele ter sido protegido pelo Equador, por esse país, particularmente por ser presidente anterior, e de repente por incompatibilidade com o atual presidente do Equador, e também, segundo li no público, porque o presidente atual do Equador conseguiu, junto dos Estados Unidos, uma espécie de troca que se libertasse o Assange, teria uma verba do FMI bastante avultada e, portanto, acho que foi aqui uma espécie de negócio entregue do prisioneiro. O que é contraditório com tudo isso é que, se por um lado se está a discutir se o Assange vai ser extraditado para os Estados Unidos ou para a Suécia, consoante quem o deseja julgar, porque na Suécia também tem pendentes alguns crimes, mas já de natureza pessoal, de violação e abuso sexual. No caso dos Estados Unidos tem mais a ver com estas questões políticas, até porque ele estará por detrás da derrota da Hillary Clinton e estará eventualmente também indiretamente sobre a questão da influência da Rússia na eleição do Trump. Mas o certo é que nós vemos do lado da União Europeia a criação de um prémio que pretende homenagear os indivíduos que tenham sido intimados ou perseguidos por exporem a verdade. E dentro dessa lista dos candidatos a esse prémio está o Assange e está o Rui Pinto português. Portanto, ou seja, os hackers, afinal, até podem ser boas pessoas e até podem receber prémios porque andam aqui a tornar visível uma realidade que é corrupta, que é menos correta, e uma má utilização da internet. Portanto, ficamos sem saber para onde é que as coisas pendem. Esta semana, a sugestão de leitura é minha, uma breve história de ideologia ocidental, de Rolf Petri, uma edição do Círculo de Leitores, da coleção, bastante conhecida coleção Temas e Debates. Este é um pequeno livrinho que nos traça uma história do pensamento ocidental, da ciência política, da filosofia política, que nos ajuda a compreender alguns conceitos, que nos ajuda a esclarecer algumas diferenças entre alguns conceitos e termos que comumente vamos erradamente usando, como, por exemplo, um esclarecimento entre a diferença entre modernidade e contemporaneidade, que é uma coisa que muita gente
erro que muita gente comete, e portanto Rolf Peter traz-nos aqui de uma forma bastante sistemática, diria eu, uma história da ideologia no Ocidente, numa época de pós-ideologias, isso já sabia o que digo. Pedro Lalande, Pedro Gomes, muito obrigado aos dois. Boa Páscoa. Uma boa Páscoa. Nós voltamos para a semana, depois de muitas amêndoas, de muitos ovos de chocolate e de vivermos esta Páscoa do Senhor da forma que cada um sabe viver. Até lá, haja saúde.